Hoje a gente vai falar de um conceito de desenvolvimento que é o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, né, ele usa isso que a gente chama de abordagem das capacidades, que é a teoria do 100, a teoria do Amartya Sen, para entender o conceito de desenvolvimento. Então, que se baseia no conceito de liberdade, então a gente vai ter que discutir um pouquinho de como que a gente entende a liberdade, qual que é o papel da liberdade dentro desse conceito do desenvolvimento. Mas vamos passo a passo, né? Então, começando a falar sobre o Sen, né, que foi o grande pai dessa ideia de desenvolvimento como liberdade, né? O Sen, ele ainda está vivo, né? Ele está com 91 anos, né, agora em 2024. E ele nasceu numa região chamada Bengala, né, que é onde tem os tigres de Bengala, né, que são famosos. Hoje, essa região ela fica em Bangladesh, mas quando ela nasceu, ela ficava na Índia. E a Índia ainda era uma colônia da Inglaterra, né, então é antes da independência da Índia, do Mahatma Gandhi. Né, então, o Sen nasceu ainda na Índia Britânica, no lugar que hoje é Bangladesh. Né. Lá, estava tendo muitas disputas religiosas e lá nesse lugar aconteceu uma das maiores fomes coletivas da história. Né? Então o Sen, ele testemunhou isso, apesar dele não ter sofrido com isso, porque ele era de uma casta mais alta, né? De uma família mais rica, né? Mas ele testemunhou, né, toda essa efervescência política que estava acontecendo lá. E essa fome coletiva, né? E isso, inclusive, um trabalho bem famoso dele é sobre fomes coletivas. E isso influenciou o pensamento dele, né? Para que ele começasse a estudar o que seria o desenvolvimento, né? Então, como eu avaliar o desenvolvimento das pessoas? Será que no lugar onde eu tenho uma fome coletiva eu posso falar em desenvolvimento? Então, essa foi o start, né, do pensamento dele. Apesar dele ser indiano, né, era uma colônia da Inglaterra, então ele fez a graduação dele em Cambridge, né, ele fez o doutorado, né, o PhD dele em Cambridge também, né, e como resultado do trabalho dele, ele foi prêmio Nobel de Economia em 1998, né. No Prêmio Nobel ele sempre fala uma frase, né, que resume as contribuições do autor, e para o Sen ele ganhou o Prêmio Nobel por sua contribuição para a economia do bem-estar. Então ele avançou nesse sentido de avaliar, de tentar avaliar economicamente, né, o bem-estar das pessoas. E ele, durante a história, lecionou em vários lugares, né, desde Harvard, Oxford, em Nova Delhi, em Londres, né? Então ele passou por vários lugares aí na carreira dele, né? Hoje ele já está aí com 91 anos, né? E foi um dos economistas, sem dúvida, um dos economistas mais importantes da história. Bom, então esse é o Sen, esse é o autor, né? O ator principal da nossa história, né? E ele foi o responsável por isso que a gente chama da abordagem das capacidades. O que é a abordagem das capacidades? É a teoria do Amartya Sen. É vamos dizer assim, a base teórica que o Amartya Sen desenvolveu. E a abordagem das capacidades vai muito mais do que falar de desenvolvimento. Desenvolvimento é só um dos aspectos dessa coisa mais ampla chamada abordagem das capacidades. Inclusive, a gente vai ter uma outra aula que a gente vai detalhar um pouquinho mais essa abordagem das capacidades enquanto uma teoria moral. Né? Mas, para o Amartya Sen, ele desenvolveu essa teoria entre 1970 e 1980, e para ele, a liberdade é a base informacional para se avaliar um dilema moral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: para o Amartya Sen, qualquer dilema moral, qualquer coisa que eu preciso decidir entre a alternativa A ou B, sempre a mais justa é aquela que trouxer maior nível de liberdade para as pessoas, vistas do ponto de vista coletivo. Né, nunca individual, que eu estou sempre falando de coletivo.
Então, se eu tiver que decidir entre A ou B, a mais justa é aquela que aumentar a liberdade das pessoas, né? E por Amartya Sen, a ideia do desenvolvimento é um dilema moral, né? Então, o que significa uma sociedade se desenvolver? Né? Então, por Amartya Sen, ele entende desenvolvimento como liberdade. Então, desenvolvimento é um sinônimo de liberdade. Por quê? Porque a alternativa mais justa é sempre aquela que aumenta a liberdade das pessoas. Então, a ideia mais justa de progresso, a ideia mais justa de desenvolvimento é aquela que gera liberdade para as pessoas. Não está aparecendo o slide? Para mim tá normal aqui. Tá aparecendo. Aqui tá normal para mim também. Bom, então para ele, né, liberdade o desenvolvimento é sinônimo de liberdade. E aí ele tem, ele define, né, ele criou uma definição para liberdade, justamente porque liberdade, né, como a gente conversou, é uma palavra com múltiplos significados e que cada pessoa entende liberdade de uma forma, né? Ele precisou criar um conceito de liberdade, né? Ele precisou criar uma forma de definir liberdade. E aí essa forma de definir liberdade se baseia em dois conceitos: o conceito de funcionamento e o conceito de capacidade. A gente não conversou muito sobre isso, mas são dois conceitos chaves, né, na teoria do Sen. Então vamos começar com o conceito de funcionamento. O que é um funcionamento para o Sen? Né? Funcionamento para o Sen é qualquer coisa que uma pessoa julgue importante ter, ser ou fazer. Então, a primeira questão interessante da teoria do Sen, que difere da abordagem puramente econômica, é essa questão de que para ele é importante olhar para o ser e para o fazer, não só para o ter. Então, quando eu penso em PIB, né, quando eu penso em bens e serviços, né, eu estou olhando muito para o ter. Mas para o Sen é tão importante olhar para o ser e olhar para o fazer, mesmo que esse ter e esse fazer não estejam na economia, né? Não possam ser mensurados, né, como um bem ou um serviço. Né? Então, para ele, tudo que uma pessoa deseja ter, ser ou fazer é um funcionamento. Né? Então, essa é a primeira definição que ele precisou criar justamente para ter algo mais amplo do que simplesmente um bem ou serviço. Então, alguns exemplos, né? Ser adequadamente nutrido é um funcionamento. Ser livre de doenças evitáveis. Participar da vida em comunidade. Então, por exemplo, aqui está um exemplo de algo que não é mensurado em termos econômicos. Né? Então, se uma pessoa é discriminada por qualquer coisa, por qualquer motivo, né, ela, por exemplo, por sua orientação sexual, por sua cor da pele, se a pessoa sofre qualquer tipo de discriminação, ela é impedida de participar da vida em comunidade, então ela tem esse funcionamento negado. Só que esse funcionamento da vida em comunidade, de você ser aceito pelos seus pares, de você poder participar de eventos sociais, isso não é uma coisa que tem um valor econômico, isso não é um bem ou serviço. Isso é uma coisa, mas é um funcionamento, é algo que uma pessoa pode desejar ter, ser ou fazer. Então, aqui está tudo que uma pessoa deseja ter, ser ou fazer, seja na forma de um bem ou serviço, seja na forma de uma coisa mais abstrata. Então, essa é a primeira questão que o Amartya Sen definiu e que é a chave para a gente entender o que ele entende como liberdade. Ter respeito próprio, né? Então, também é o funcionamento Então, uma sociedade que tem uma boa economia, ela tende a ter mais funcionamentos, né? Porque as pessoas têm mais acesso a bens ou serviços. Agora, não basta eu ter uma boa economia se eu tenho uma sociedade discriminatória, se eu tenho uma sociedade que concentra a renda, se eu tenho uma sociedade... Então, isso aqui olha não só para a economia, mas olha também para a cultura, olha para a sociedade, olha para... Então, funcionamentos é isso. É tudo que uma pessoa ter, ser ou fazer. Né? No aspecto mais amplo possível.
Então, esse é um ponto-chave da teoria do 100. O segundo conceito-chave da abordagem das capacidades é o conceito de capacidade. Capacidade é o conjunto de funcionamentos que se encontra acessível para uma pessoa. Então, quantas opções de escolha a pessoa tem? Quantas opções de escolha de funcionamentos uma pessoa tem? Né? Então, é uma forma teórica de descrever a liberdade. Eu gosto muito dessa figurinha. Eu acho que descreve muito bem o conceito de capacidade, que tem a ver com as opções de escolha, no sentido de que a pessoa tem múltiplos caminhos. Ela pode ir para fazer múltiplas escolhas. Ela pode virar um médico, ela pode surfar na praia, ela pode ficar assistindo televisão. Né? Então, quanto mais opções de escolha ela tem, mais capacidade ela tem. Ou seja, quanto mais funcionamentos ela pode atingir, mais capacidades ela tem. Obviamente que se ela escolher um funcionamento, se ela escolher o funcionamento de ficar vendo televisão o dia inteiro e não trabalhar, outros funcionamentos vão se tornar inacessíveis para ela, né? Se ela não nascer um herdeiro rico, né? Mas, de certa forma, né, ela tem a opção de ir para um lado ou ir para o outro, de fazer uma escolha ou de fazer a outra. Né? Então, só que em algumas sociedades, seja por questões econômicas, seja por questões culturais, seja por questões políticas, simplesmente alguns funcionamentos são inacessíveis. Simplesmente algumas opções de escolha a pessoa simplesmente não pode fazer. Alguns caminhos a pessoa simplesmente não pode transitar porque eles são negados para ela. Então, nesse caso, a pessoa tem menos capacidade, porque ela tem menos possibilidades de escolha, possibilidades de coisas que ela julga importante ter, ser ou fazer que são acessíveis. Então, é uma forma teórica de se descrever a liberdade. Inclusive, ele dá esse exemplo aqui, é um exemplo que está no livro, mas é um exemplo do 100, né? Pessoa que faz jejum e passa fome. Então, em termos de funcionamento, uma pessoa que faz jejum e uma pessoa que passa fome, elas têm o mesmo funcionamento, no sentido que elas comem a mesma coisa. Elas não comem, né, porque elas estão em jejum. Só que, num caso, a pessoa que faz jejum voluntariamente, ela tem a capacidade. Porque ela tem a opção de escolha, ela não come porque ela não quer. E uma pessoa que passa fome, ela simplesmente não tem a capacidade. Ela simplesmente não tem essa opção de escolha. Né? Então, eu tenho que olhar a sociedade não pelos funcionamentos, não por aquilo que as pessoas atingem, mas pelo aquilo que elas poderiam atingir. Então, essa é a ideia do 100. Olhar para as capacidades, ou seja, olhar para a liberdade, com a possibilidade que a pessoa tem. Não efetivamente pelo que ela escolheu, mas pelo tudo que ela poderia ter escolhido. Né? Então, essa é a ideia básica desses dois conceitos, funcionamentos e capacidades, que é uma maneira que o Amartya Sen encontrou de definir o que ele entende por liberdade. Então, ele entende por liberdade como sendo as diferentes opções de escolha que uma pessoa tem. Ou, de maneira mais técnica, o diferente conjunto de funcionamentos que se encontra acessível para uma pessoa. O diferente coisas que uma pessoa julga importante ter, ser ou fazer, que ela pode efetivamente acessar, ainda que se ela quiser acessar uma coisa, ela tem que abrir mão de outras. Mas, de qualquer forma, ela tinha a escolha. Então, é assim que ele entende o que é a liberdade. E, para ele, aumentar as capacidades é o mais importante para qualquer dilema moral, inclusive para o desenvolvimento. Ou seja, eu tenho que entender o desenvolvimento de um país como sendo o aumento das capacidades, das opções de escolha de uma pessoa. Tudo bem? Deu para todo mundo entender? Alguém tem alguma coisa sobre isso que precisa ser esclarecida? Maravilha. Bom, entendido isso, né, a gente pode dizer o que é liberdade para Amartya Sen. Então, liberdade para Amartya Sen é um sinônimo de capacidades, ou seja, é você ter opções de escolha. E para você ter opções de escolha, você ter funcionamentos acessíveis, né, você precisa de duas coisas, né, dois aspectos relacionados à liberdade. Você precisa ter direitos individuais. Que direitos? Direito de não ser assassinado.
Direito de você ter sua propriedade privada, né? Apesar de pagar impostos, também ninguém tem o direito de te roubar. Né? Então você tem que ter alguns direitos que tem que ser garantidos pelo Estado. Né? Então, nesse sentido, o Amartya Sen é muito libertário. Né? Então, quer dizer, eu tenho alguns direitos que têm que ser respeitados e ninguém... Então, esse aspecto do Amartya Sen está muito ligado ao que a gente chama da liberdade negativa. Mas, para o Amartya Sen, isso não basta. Eu também tenho que ter liberdades de oportunidades. Ou seja, não basta ninguém... Eu ter alguns direitos e estar solto aí no mundo, né? Eu tenho que também ter uma sociedade que me garanta algumas oportunidades, né? Que não podem ser negadas. Então, eu não posso ser discriminado por qualquer motivo. Né? Eu tenho que ter a economia tem que estar aquecida o suficiente para me dar oportunidade de emprego. Né? Eu tenho que ter o direito de votar em quem eu quiser, de escolher o aspecto político que fala mais alto para mim. Então, eu tenho que ter liberdades de oportunidades. Então, eu tenho que ter esses dois aspectos, né, para o Amartya Sen. Né? Esses dois aspectos da liberdade se relacionam àquilo que o Amartya Sen entende como capacidade. Né? Quer dizer, eu tenho que ter direitos invioláveis, mas tenho que também ter oportunidades. Então, para o Sen, né, liberdade implica em presença de oportunidade e também autonomia para tomar decisões. Então, ninguém pode decidir por mim. Né? Então, esse é o aspecto da liberdade negativa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter opções pelas quais decidir. Né? Não adianta nada eu ter autonomia para decidir, mas não ter opção. Né? Quer dizer, eu posso escolher o que eu quiser, mas eu só tenho um caminho para seguir. Né? Então, né, na prática, eu não posso escolher nada. Né? Na prática, não é uma liberdade efetiva. Né? Então, não adianta nada ninguém me mandar fazer alguma coisa se eu não tiver oportunidades, né? Diferentes opções para escolher. Então, é assim que o Amartya Sen entende essa questão da liberdade. Bom, entendido como que o Amartya Sen entende liberdade, né? Como sinônimo de capacidade, né? Ele teoriza a liberdade a partir do conceito de capacidade, né? É legal a gente contrapor o Amartya Sen com outros autores que falaram sobre liberdade no decorrer da história, né? Então, essa é uma classificação dessa autora, né, René Prendergast, né, de um artigo dela. Né? Não é uma coisa que está amplamente aceita. Né? Foi uma classificação que ela fez e que eu achei interessante para entender as concepções de liberdade. E ela classifica da seguinte maneira: existem alguns pensadores que falam em liberdade do ponto de vista de uma liberdade negativa, que definem liberdade como sendo simplesmente a ausência de interferência. E existem outros autores que defendem a liberdade do ponto de vista da liberdade positiva, que entendem a liberdade como a capacidade de se atingir a vida que se deseja e valoriza. Então, esses aqui entendem a liberdade como a ausência de alguma coisa. Então, se ninguém interferir em mim, eu tenho liberdade. E esse aqui como a presença de alguma coisa. Então, eu tenho liberdade se eu tiver a capacidade, então essa palavra não está aqui à toa, né, de atingir a vida que eu desejo e valorizo. Ou seja, eu tenho múltiplas opções de funcionamento, tenho múltiplas possibilidades de funcionamento que eu posso atingir. Então, isso é uma ideia de liberdade positiva, isso é uma ideia de liberdade negativa. O Amartya Sen, ele vai mais para o lado da liberdade positiva, mas ele também entende que para eu ter uma liberdade positiva e efetiva, eu também tenho que ter ausência de interferência. Ou, pelo menos, não ausência de interferência total, mas se eu tiver o Estado, por exemplo, me obrigando a pagar imposto, a respeitar as leis, né, isso tem que ter um limite. Né, isso não, ele não defende que isso deve ser total. Né. Então, isso, na verdade, isso deve ser limitado, né, pela capacidade que isso vai ter de realmente melhorar as oportunidades das pessoas. Né? Então, ele, apesar de defender a liberdade positiva, do ponto de vista positivo, ele também entende que a liberdade negativa tem a sua importância. E sobre a liberdade negativa, né, um ponto importante é que os autores podem ser separados em duas categorias.
aqueles que justificam a liberdade negativa a partir da ideia de eficiência e aqueles que defendem a liberdade negativa a partir da ideia de que ela é um direito, né? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Então, primeiro, a liberdade negativa pela eficiência. Então, quem defende isso, ele entende que a liberdade, do ponto de vista negativo, ou seja, a ausência de interferência, ajuda as pessoas a obterem os melhores resultados. Ou seja, ele diz que quando as pessoas são autônomas para decidir, automaticamente eles vão fazer as melhores escolhas, né? Então, as pessoas tomam a melhor decisão em cada situação, e isso vai convergir a sociedade para um ponto melhor. É a ideia lá dos liberais, né? Que é a ideia de que toda vez que o Estado interfere na economia, vai acontecer alguma bobagem. Né? Quando as pessoas são livres e o mercado é livre para se autorregular, automaticamente isso vai gerar uma sociedade melhor. Né? Então, é uma ideia antiga, né? Então, alguns autores lá do século XVII, né? o William Pett, o Mandeville, Bernard Mandeville, né? E isso chega a pensadores mais contemporâneos. Acho que o mais famoso de todos é o Milton Friedman, né? Então, Milton Friedman, aquela ideia do não existe almoço grátis, né? O mercado não é um jogo de soma zero, então no sentido de que se todo mundo for autointeressado, ou seja, se todo mundo quiser privilegiar a si mesmo, né? Se todo mundo quiser levar vantagem, de todo mundo quiser fazer as escolhas que favoreçam a si mesmo, isso vai levar a sociedade para um ponto de vista melhor. Então é nesse sentido que não é um jogo de soma zero, né? Então, se todo mundo buscar seus próprios interesses, todo mundo vai ganhar com isso. Então, essa é a ideia um pouco dos liberais, né? E o Milton Friedman foi, acho que, dos contemporâneos, um dos mais influentes. Eu tenho uma outra corrente da liberdade negativa, né? Que ela não vai justificar a liberdade, né, a importância de ninguém interferir na sua vida como uma questão de eficiência. Vai justificar como uma questão de direito. E aí, nessa corrente aqui estão mais os libertaristas, e não tanto os liberais. Né? Então, tem uma diferença entre o liberalismo e o libertarismo. Né? O liberalismo vai bem nessa questão econômica de que a ausência de interferência é mais eficiente. O libertarismo ele é menos uma teoria econômica e mais uma teoria de moral. Então, a abordagem das capacidades do SEM também não é uma teoria econômica. É uma teoria moral que é usada na economia. O libertarismo também é uma teoria moral que se contrapõe à teoria do SEM. Mas não é uma teoria econômica. O liberalismo, por outro lado, é uma teoria econômica. Então, o liberalismo ele defende a ausência de interferência na economia, visando uma sociedade melhor. E para eles, a sociedade melhor pode ser a sociedade que o SEM vislumbrou. Né? Pode ser uma sociedade com maior desenvolvimento humano. Mas para se atingir isso, eu tenho que ter ausência total de interferência do Estado. Né? Já o libertarismo é uma teoria de moral, assim como a do SEM. E para eles, a liberdade, no sentido da liberdade negativa, ou seja, a ausência de interferência, é um direito sagrado. Ninguém tem o direito de interferir na vida do outro. Né? E aí a gente pode também remeter lá no século XVII ao John Locke, né, que falava que a propriedade privada é um direito do homem e ninguém tem o direito de violar a propriedade privada, porque ela é fruto do seu trabalho. Então, se você constituiu algo como fruto do seu trabalho, ninguém tem o direito de interferir. Né? E chega até pensadores mais contemporâneos, né? Um que o próprio Sen fala bastante dele é o Robert Nozick, né? Foi um filósofo, né? que era forte defensor do libertarismo, né? E ele era bastante radical dessa ideia, e para ele nenhuma justificativa, nenhuma questão social forte, né? De você salvar alguém, de você... por exemplo, para ele, isso que a gente citou de você salvar a economia na pandemia, para ele
ou de você salvar os bancos lá durante a crise de 2008, para ele isso era uma coisa absurda, porque você estava usando o dinheiro, né, do Estado, dinheiro que outras pessoas juntaram para salvar alguém que fez escolhas erradas na economia. Então, para ele, isso é imoral. Não importa que isso salvou um monte de gente do desemprego, né? Para ele, é imoral. Então, os libertários, né, eles são bastante radicais nessa ideia de que eu não devo interferir na vida de ninguém, e nem na economia. Então, como eu falei, são duas correntes diferentes, porque uma é uma teoria moral, a outra é uma teoria econômica, mas os dois estão dentro desse espectro que a Prendergast chamou de liberdade negativa. Ou seja, da liberdade vista como ausência de interferência. Principalmente interferência no Estado, mas ausência de qualquer tipo de interferência. E aí eu tenho a liberdade positiva, que é mais onde o Sen entra, né? Mas que também não é uma invenção do Sen, né? Então isso precisa ficar claro, né? O Sen, ele é um partidário dessa ideia, mas ele não é o inventor dessa ideia, né? Então já vários filósofos também, desde o século XVIII, falavam de liberdade sob essa perspectiva, né? Então, assim, eu não sou um filósofo, eu não tenho... Não li esses autores, né, assim, em profundidade, né? Mas a própria René Prendergast aponta, né, que aspectos dessa liberdade positiva já estavam presentes nos escritos do Rousseau, nos escritos do Kant, nos escritos do Hegel, né? Então são de filósofos, né, do século XVIII e XIX que falavam de liberdade, não do ponto de vista lá dos libertários, como John Locke, né, ou dos liberais, mas desse ponto de vista de que a liberdade deveria ser vista sob um ponto de vista de oportunidades, de opções de escolha, de você ter oportunidades para ter a vida que você valoriza e da importância disso para o ser humano. Né? Por isso que eu digo que essa questão da liberdade vai muito além da economia, vai muito além do que uma ideia do que é o desenvolvimento. Essa questão da importância da liberdade é uma concepção filosófica. Né? É uma questão do que importa para o ser humano, né? Do que é mais importante para o ser humano. Né? Então, o fato de um ser humano ser mais livre, né, torna ele uma pessoa com uma existência mais rica, né, do que uma pessoa que está condicionada a viver uma vida só, né, uma vida em que ela não tem a escolha de fazer mais nada, né, uma pessoa que tem uma existência mais pobre. Né. Então, esses filósofos já falavam disso em termos mais filosóficos, né, em termos mais conceituais. No século XVIII, né, alguns autores, economistas, né, já começaram a falar sobre o assunto. Né? Então, inicialmente era mais uma questão filosófica, depois os economistas também começaram a falar sobre isso. Né, o Thomas Greenhill, né, que foi um economista lá no século XIX, né, ele definiu liberdade como ter um conjunto de opções de escolha, então, uma ideia muito próxima do Sen, né, e a ausência de coerção sobre as escolhas. Então, basicamente, não difere muito do como que o Sen entende liberdade. Né? Então, o Thomas Greenhill, que foi um economista lá do século XIX, ele já falava sobre liberdade, já entendia a liberdade assim. Né? E também ter recursos para ter sucesso nas escolhas. Né? Então, para ele, liberdade, eu preciso ter opções de escolha, que são possíveis para mim, eu tenho que ter recursos para ter sucesso nessas escolhas, e eu não posso ser coagido a escolher uma coisa em detrimento da outra. Né? Ainda sobre liberdade positiva, né, esse outro economista mais do século XIX, né, que é o Frank Knight, né, ele já falava que liberdade implica oportunidades, né, e liberdade implica em poder. Né. Aqui tem um conceito que está bem em voga ultimamente, que é o conceito de empoderamento. Né? Então, o que é empoderar? É você dar poder para uma pessoa. O que significa dar poder para uma pessoa? É você dar escolhas, né? Você dá oportunidades dessas pessoas escolherem, decidirem, né, sem ser coagido, né? Seja pela falta de oportunidade, seja
por alguém, né? Então, o Knight falava sobre isso. E o Arthur Lewis, que foi outro prêmio Nobel, ele tem um livro chamado Teoria do Desenvolvimento Econômico, né? Então, ele estudou o que faz uma sociedade crescer mais economicamente ou não, né? Ou melhor, o que faz uma sociedade ter mais desenvolvimento econômico do que a outra, né? E ele escreveu esse livro, né? E no apêndice desse livro, depois de falar todo o livro, mais de 500 páginas sobre o que faz uma sociedade crescer economicamente, né, se desenvolver economicamente, no apêndice ele tenta explicar por que é importante de se desenvolver economicamente, né? Aí ele tenta ir para a filosofia da coisa, né? Então, primeiro ele dá a receitinha de bolo para uma sociedade se desenvolver economicamente. E lá no apêndice ele vai dizer o porquê é importante. Por que se desenvolver economicamente é importante? Ela é importante por si mesmo? Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o crescimento econômico aumenta a liberdade. E por isso que ele é importante. Então, o desenvolvimento econômico, que é o crescimento econômico de longo prazo, ele não é importante por si mesmo. Ele é importante porque ele possibilita um aumento da liberdade. E o Arthur Lewis, antes do 100, foi a primeira pessoa a dizer isso. Né? Então, e ele fala sobre felicidade também nesse apêndice. Né? Então, ele foi muito à frente do seu tempo. Né? Porque ele fala que a hora que ele fala de por que se desenvolver economicamente, né? Tenta filosofar sobre o assunto, ele fala que o objetivo do desenvolvimento econômico é o aumento da liberdade, e isso aumenta a qualidade de vida das pessoas, mas não é o aumento da felicidade. Ele fala que o desenvolvimento econômico não necessariamente vai aumentar a felicidade, né? Mas nem por isso ele deixa de ser importante, porque é mais importante para uma sociedade aumentar a liberdade das pessoas do que aumentar a felicidade das pessoas. Porque a felicidade seria uma questão mais individual, enquanto a liberdade é uma questão mais coletiva. Então ele foi o primeiro a dizer isso. Então, esse histórico, né, ele teve dois objetivos para mim. Né? Primeira coisa é que vocês entendam o conceito de liberdade para o 100, né, porque liberdade, cada um entende de uma maneira diferente, né? Então a gente precisa homogeneizar esse entendimento. Então, o que é liberdade? A gente fala que desenvolvimento é liberdade, mas de que liberdade a gente está falando, né? Então é importante a gente colocar isso numa caixinha e dizer que outros autores entendem liberdade diferente. E também para vocês verem que o 100 não foi o primeiro, né? O 100 ele partiu de uma corrente teórica que já vinha lá desde lá do século XVIII, né? Que começou com alguns filósofos, começou a ser um papo de economista, né? Chegou aqui no Lewis, que foi uma grande influência para Amartya Sen, né? Que já definiu a liberdade como a consequência do desenvolvimento econômico, como sendo o objetivo do desenvolvimento econômico. Bom, se já teve tantos avanços antes do 100, né? Onde que o 100 inovou a ponto dele virar um prêmio Nobel, né? Então, ele inovou em vários aspectos. Primeiro, no sentido de dar uma definição para a liberdade, uma definição teórica, através daqueles conceitos de funcionamento e capacidades, né? Que são a base de qualquer indicador, né? Então, mesmo o pessoal que falava da liberdade positiva, né? Nunca eles se atreveram a dar uma definição conceitual precisa do que seria essa liberdade positiva. O 100, ele se atreveu, ele criou o conceito de capacidade, o conceito de funcionamento, e construiu a ideia de liberdade em cima disso. A segunda coisa que o 100 inovou é que ele disse que desenvolvimento é liberdade. O Arthur Lewis, ele disse que liberdade é uma consequência do desenvolvimento econômico. O Amartya Sen ele deu um passo à frente. Ele diz o seguinte, que desenvolvimento é liberdade, desenvolvimento é aumento de liberdade. No sentido que se eu tiver um desenvolvimento econômico que não gera um aumento de liberdade,
eu não posso chamar isso de um desenvolvimento, eu não posso chamar isso de progresso. Então, o Sen ele já foi mais longe. Ele propôs a ideia de progresso como um aumento de desenvolvimento. Não como uma consequência do desenvolvimento, mas como sendo o próprio desenvolvimento. Então, para o Sen, desenvolvimento é liberdade, acabou. Então, essa é a ideia dele. Então, essa ideia de desenvolvimento como liberdade, né, que é o título do livro dele, que compila toda a sua teoria, né, é a visão, né, pela qual desenvolvimento deve ser entendido a partir do aumento das liberdades individuais. Então, é uma superação da ideia de desenvolvimento econômico. É a superação da ideia de progresso como desenvolvimento econômico. Para ele, progresso não é aumento da economia no longo prazo. Para ele, progresso é o aumento das liberdades no longo prazo. E por mais que eu tenha superado a ideia de desenvolvimento econômico, eu não estou superando a importância da renda. A renda é importante, fundamental para ter um aumento de liberdade, mas não é a única razão, né, para que o desenvolvimento ocorra. Então, renda é uma condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento. Então, esse é um ponto bem importante. Outra questão, né, fundamental da teoria do Sen de desenvolvimento como liberdade é que a liberdade é o fim e o meio do desenvolvimento. O que significa a liberdade ser o fim? Significa que desenvolvimento é liberdade. Eu conceituo o desenvolvimento a partir do aumento da liberdade. Se eu não tiver aumento de liberdade, para o Sen isso não é desenvolvimento. Então, ele é base para eu entender desenvolvimento. Ao mesmo tempo é meio, no sentido de que quanto mais liberdade eu tenho, mais liberdade eu vou ter. Então a liberdade é importante como um meio para atingir o desenvolvimento, mas ela também é o fim do desenvolvimento. Ela é liberdade gera liberdade. Então quanto mais liberdade eu vou ter, mais liberdade eu vou gerar. Então a liberdade tem esses dois papéis dentro do desenvolvimento. Ele é um mecanismo para alcançar mais desenvolvimento e ele é o fim do desenvolvimento, é o objetivo final do desenvolvimento. Então, essa é a ideia dele. E essa ideia de desenvolvimento como liberdade do Sen originou o conceito de desenvolvimento humano da ONU. Então, o Sen ele não fala de desenvolvimento humano, ele fala de desenvolvimento. E ele entende desenvolvimento como sendo o aumento da liberdade. Só que, para deixar as coisas na sua caixinha, né, a ONU achou mais fácil criar um outro conceito chamado desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento visto como a partir da ideia do Sen. E deixar o conceito de desenvolvimento econômico, que já existia quieto lá no canto dele. Então, existe o desenvolvimento econômico e existe o desenvolvimento humano, que são coisas separadas. São coisas relacionadas, mas separadas. Quer dizer, o desenvolvimento econômico é importante para ter o desenvolvimento humano, mas não são a mesma coisa. Então, o desenvolvimento humano foi um conceito criado pela ONU a partir das ideias do Amartya Sen sobre o que é desenvolvimento. Tá claro isso? Beleza. Bom, detalhando um pouquinho mais, né? Então, eu tenho a liberdade como fim, que é a questão que o Amartya Sen chama de perspectiva constitutiva do desenvolvimento. O que é constitutivo? É o que constitui, né? Então, para Amartya Sen, liberdade é o principal objetivo do processo de desenvolvimento. É o fim do desenvolvimento. O desenvolvimento é constituído de liberdade. Se eu não tiver liberdade, eu não tenho um desenvolvimento. E por quê, né? Então, o desenvolvimento deve ser avaliado a partir da liberdade das pessoas. E por que a liberdade é tão importante, né? Aí eu tenho que recorrer lá para os filósofos, né? Lá para o pessoal, lá para o Hegel, para o Kant, né? Por que a liberdade é o valor dominante para qualquer dilema moral, entre os quais o desenvolvimento? Porque a liberdade permite a pessoa se tornar um ser social mais completo, ter uma existência mais rica, pode colocar em prática seus anseios e aspirações, pode influenciar o mundo ao seu redor.
Ou seja, uma pessoa sem liberdade é uma pessoa que não está viva, né? Que não está, né? Que ela existe no mundo, mas não vive, né? Então, é uma ideia bem filosófica mesmo, né? Que o SEM adota como uma perspectiva de desenvolvimento. Né? Então, se eu não tiver uma liberdade no sentido de se eu não puder escolher, se eu não puder agir, se eu não puder influenciar o mundo ao meu redor, eu não não posso dizer que eu existo, né? Que eu realmente estou aqui no mundo. Né? Então, essa é a importância da liberdade vista como fim. Né? E eu tenho também a liberdade vista como meio, que é o que o Amartya Sen chama de perspectiva instrumental do desenvolvimento. No sentido que a liberdade, além do fim, ela é o principal instrumento para o alcance do desenvolvimento. Então, sem liberdade, eu não posso ter um desenvolvimento, porque liberdade gera liberdade. E aí, para entender isso de que liberdade gera liberdade, eu preciso entender os 5 tipos de liberdade do Amartya Sen. Então, o Amartya Sen postula que existem 5 tipos de liberdade e que essas liberdades se interrelacionam. No sentido de que se eu aumentar um tipo de liberdade, automaticamente os outros tipos vão ser gerados como consequência. Então, para ele, liberdade gera liberdade. Então, quanto mais liberdade eu tenho, mais meios para alcançar mais liberdades eu vou ter. Né? Então, o SEM ele define 5 tipos de liberdade: liberdade política, facilidade econômica, oportunidades sociais, garantia de transparência e segurança protetora. E para eles, esses 5 tipos de liberdade se reforçam mutuamente e geram um círculo virtuoso. O que é um ciclo virtuoso? É algo que uma coisa faz aumentar a outra, que faz aumentar a outra, e isso gera um ciclo que se torna a sociedade cada vez melhor. Então, para o SEM, esses 5 tipos de liberdade, eles se reforçam mutuamente. E já antecipando, né, essa é uma das críticas que alguns autores fazem ao Amartya Sen. Né? Muitos deles falam que esse reforçamento mútuo não é uma coisa, não é uma unanimidade. Né? Então, muitos autores falam que eu preciso priorizar um dos tipos, em detrimento de outros. Né? Então, o pessoal da corrente mais marxista, né, eles vão suprimir um pouco as liberdades econômicas para aumentar oportunidades sociais, liberdades políticas. E para eles o caminho é esse. Né, porque esses 5 tipos eles acabam sendo inconciliáveis. Por Amartya Sen, não. Eles se reforçam mutuamente. Só deixando então um pouquinho mais claro, né? Então, o que são liberdades políticas? Liberdades políticas é um sinônimo de democracia. Então, um país democrático é um país que tem liberdade política, né? Democracia, a palavra, né, lá do grego, significa o poder vindo do povo, né? E o que significa democracia? Significa a liberdade das pessoas de votarem nos seus governantes, de organizarem partidos políticos, de se candidatarem. Também envolve liberdade de expressão, né? As pessoas devem ser livres para manifestar sua opinião política. Ter uma imprensa livre é importante para ter liberdade política. Né? Então, por Amartya Sen, né, como que a liberdade política é importante para os outros tipos de liberdade? Ela é importante porque se eu tiver uma sociedade com direito a voto e com liberdade de expressão, isso vai gerar uma pressão sobre os governantes para favorecerem os outros tipos de liberdade. Né? Então, para ter mais educação, mais saúde, eu preciso ter uma sociedade que eu tenha liberdade política. Aí, facilidade econômica. Então, aqui o SEM vai soar muito como um liberal. Né? Então, o que é a liberdade econômica? É a liberdade para usar seus recursos econômicos, para consumir, produzir, trocar, sem nenhum tipo de interferência. Né? Então é importante, né, para eu ter uma liberdades de os outros tipos, né, eu ter uma economia que cresça, uma economia vibrante, né,
E para ter isso, eu tenho que ter liberdades econômicas, eu tenho que ter uma sociedade que estimule o empreendedorismo, que estimule, né, como aquilo que a gente já viu lá do Schumpeter, né, que estimula as pessoas a investirem, né, estimula as pessoas a inovar, né. Então eu não consigo ter isso se eu não tiver um nível de liberdade econômica, né. Então, também é importante eu ter condições de financiamento, né. As pessoas têm que ter acesso ao crédito de uma maneira homogênea, né. Então, então isso acaba implicando por parte do SEM numa defesa de liberdade do mercado. E aqui o SEM ele é um leitor, né, e um grande entusiasta do Adam Smith, né. Então, para o SEM, ele está muito longe de ser um crítico do Adam Smith, né. Então, para ele, a economia é importante, mas, como eu falei, diferente dos liberais, né, a economia é um aspecto importante, mas ela não é um aspecto absoluto, né. Então, não necessariamente a economia, o livre mercado, vai conduzir a uma sociedade com maior liberdade política, a, a uma maior facilidade econômica, a maior oportunidades sociais de educação e saúde. Então no sentido que a economia estivesse desviando desse propósito, né, de aumentar os outros tipos de liberdade, aí é justo eu ter algum nível de interferência aqui. Mas não uma interferência total, porque o mercado tem a sua importância. Oportunidades sociais, né? Basicamente, eu posso resumir saúde e educação, né? Então, não basta eu ter liberdade econômica, liberdade política, eu tenho que ter oportunidades, né? Então, eu tenho que ter boas condições de saúde, habitação, saneamento, educação, né? Então, o Amartya Sen mesmo tem um artigo que ele fala que o indicador mais importante de desenvolvimento humano é a expectativa de vida. Porque a liberdade mais fundamental é a liberdade de estar vivo, né? E aí eu até me contradigo, porque eu digo que o Sen não prioriza muito, ele não dá uma priorização de qual liberdade é mais importante do que a outra, né? E, diferente do Maslow lá da pirâmide, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse artigo que ele fala que a expectativa de vida é o indicador mais importante de desenvolvimento humano, porque o direito a estar vivo, né, é o tipo mais importante de liberdade. Para isso eu tenho que ter um bom sistema de saúde, um bom sistema de saneamento básico, né? Ele também fala muito sobre educação, né? Então a educação deixa as pessoas mais livres porque ela abre portas para algumas oportunidades econômicas. E outro aspecto importante da educação, né? Quando a pessoa é mais educada, ela tem mais conhecimento sobre opções de escolha, né? Porque às vezes uma pessoa tem opções de escolha restrita simplesmente porque ela não conhece, por falta de educação, as opções que ela tem, né? Então ela é muito limitada naquilo que ela pode escolher por uma questão de falta de conhecimento mesmo, né? Então a educação tem um papel fundamental. A garantia de transparência, né, que eu já citei um pouquinho, né, que é a confiança da sociedade em si mesma, né? Então a sociedade, para as pessoas serem livres e se sentirem livres, né, a sociedade tem que possibilitar um grau de confiança, né? Então eu tenho que lidar com os outros com dessegredo e clareza, eu tenho que confiar nas pessoas, né? E aí uma sociedade que tem muita corrupção, né? E aqui corrupção eu entendo não só a corrupção no governo, mas a corrupção em geral na sociedade, né? Então, uma sociedade corrupta, né, é uma sociedade que eu não tenho muita liberdade, porque as pessoas vão se proteger cada vez mais e vão ser cada vez menos livres por causa disso, né? Então, cada vez menos oportunidades de atingir algumas coisas elas vão ter, porque elas têm medo, né? Porque uma sociedade não garante essa transparência, né? Então, as pessoas têm que ter responsabilidade financeira, né, de pagar aquilo que elas se comprometem a pagar. Uma sociedade com garantia de transparência, uma sociedade mais burocrática, porque aí eu vou precisar de mecanismos para ter controle, então aí eu vou ter menos oportunidades, porque eu vou estar muito afogado em burocracia. Questão de violência urbana também está aqui dentro, né? Então uma sociedade que eu tenha medo de ser morto, tenha medo de ser assaltado, tenha medo de sofrer uma violência sexual, também é uma sociedade com menos garantia de transparência, né? Então aqui o SEM vai para a questão da liberdade muito além do econômico, né?
e muito além dos serviços sociais, mas também da sociedade em si, né? De como a sociedade se organiza, de como a sociedade se comporta, né? Então, o desenvolvimento também é eu garantir uma sociedade mais transparente. E, por fim, né, responsabilidade com os membros da família, né? Então, também é uma questão importante, né? De eu ter um grau de confiança, né? Eu garantir que eu não vou ser abandonado pelos meus familiares, né? Então, tudo isso entra dentro da garantia de transparência. E a segurança protetora é quando o Estado garante um certo nível de proteção para as pessoas que estão no limiar da vulnerabilidade. Né? Então, essas pessoas, elas muito facilmente perdem a sua liberdade, perdem os seus direitos como agente, porque elas estão numa situação de vulnerabilidade. Então, se elas moram num lugar que pode ter um desabamento com a chuva, né, elas vão perder todos os seus direitos e opções de escolha por causa disso. Então, é importante que eu tenha uma rede de proteção social, tanto pública quanto privada. Né? Então, eu tenho um monte de ONGs, né, que ajudam pessoas em vulnerabilidade, né? Mas eu também, é importante que eu tenha mecanismos como Bolsa Família, como seguro-desemprego. A própria aposentadoria não deixa de ser um recurso de transferência social, né? Uma pessoa que já tem mais idade e não pode trabalhar, né? Então ela tem o direito à aposentadoria, não deixa de ser uma segurança protetora para uma pessoa em situação de vulnerabilidade que tem menos capacidades, ou seja, ela tem menos opções de escolha por uma questão de idade. Então o Estado provê recursos para que ela compense essas menos oportunidades que ela tem de ter um bom emprego e tudo mais, né? Então isso é a segurança protetora, é você garantir um cuidado às pessoas que se encontram à margem do sistema por questões de idade, por questões de deficiências físicas ou mentais, por questões de discriminação, por qualquer outro tipo de questão. Se a pessoa está à margem, né, se ela não tem tantas oportunidades quanto as outras pessoas, aí é dever da sociedade. Aí, de novo, o SEI não entra no mérito do público ou do privado, mas é dever da sociedade garantir essa proteção social. Né? Então, aqui entram todos os mecanismos de transferência de renda para as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Né? Então, entram aposentadorias, Bolsa Família, seguro-desemprego, distribuição de alimentos em caso de catástrofe. Né? Então, aqui no nosso programa, né, quem fez a disciplina no semestre anterior viu a questão da logística humanitária, né? Então, entra muito nisso de garantir uma segurança protetora, né? De você dar os recursos para quem precisa no momento em que precisa. Né? Então, entra muito nessa parte. Então, para o SEM, o desenvolvimento é tudo isso. Então, o desenvolvimento é garantir esses 5 tipos de liberdade. Por isso que eu disse para vocês que o desenvolvimento para o SEM vai muito além do IDH, né? Então, é garantir liberdade política, liberdade econômica, segurança protetora, garantia de transparência e oportunidade social. Então, para o SEM é tudo isso. Então, para o SEM, o desenvolvimento humano, ou seja, o desenvolvimento envolve em aumentar esses 5 tipos de liberdades. E como que eu vou aumentar esses 5 tipos de liberdade? Aumentando as liberdades. Então, para ele, conforme eu aumento um tipo de liberdade, isso vai gerar, como consequência, oportunidades para aumentar os outros tipos também. O desenvolvimento humano é a aplicação política das ideias da Amartya Sen, né? Feita pela ONU, feita pelo PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aqui a gente tem uma data, um marco histórico, que é 1990. Então, 1990, foi publicado o primeiro relatório de desenvolvimento humano. Aqui está a capa de 2015, né, que é uma publicação anual da ONU, onde ela discute diferentes aspectos sobre o desenvolvimento dos países vistos sob essa perspectiva do desenvolvimento como liberdade. E no apêndice do primeiro relatório de desenvolvimento humano veio o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi uma primeira tentativa de eu ter um indicador de desenvolvimento visto sob essa perspectiva do desenvolvimento como liberdade. Eu não vou entrar em detalhes sobre o IDH, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso.
mas é só um indicador limitado dessa ideia muito mais ampla do que é desenvolvimento como liberdade. Então, o IDH, eu falei que eu não ia falar, mas vou falar, né? É saúde, expectativa de vida, educação, né? E renda. 3 aspectos. Não entra liberdade política no IDH, não entra liberdade econômica, não entra violência urbana, não entra se o país tem uma rede de seguro social, e tudo isso são coisas importantes no conceito do SEM que não estão no IDH. Então, o IDH é só um indicador que mensura, é uma tentativa limitada de mensurar esse algo muito mais amplo que é o desenvolvimento humano. Mas é uma tentativa, uma primeira tentativa que é bastante útil. Então eu posso definir, né, a ONU define o desenvolvimento humano como um corpo teórico e conceitual que abrange perspectivas de desenvolvimento que vão além de seus aspectos econômicos. Né? Então, é uma ideia de desenvolvimento que vai além da economia, passa a olhar para outras coisas. Então, né, diferença de desenvolvimento econômico para desenvolvimento humano. Então, desenvolvimento econômico é o aumento do PIB real per capita no longo prazo. Né? Quando eu olho a tendência do longo prazo, lembrar que existe uma diferença de desenvolvimento econômico para crescimento econômico, que a gente discutiu na aula passada. Então, é o que a gente chama do aumento do padrão de vida das pessoas. Então, o que é o aumento do padrão de vida das pessoas? É quando aumenta a renda, os bens e serviços disponíveis, a gente diz que isso é um aumento do padrão de vida. O desenvolvimento humano é o desenvolvimento como um aumento das liberdades das pessoas, das opções de escolha das pessoas, das capacidades das pessoas. E a gente diz que não aumenta o padrão de vida, aumenta a qualidade de vida. Então aqui a gente entende qualidade de vida como aumento de liberdade, como aumento de opções de escolha. E, de novo, não confundir qualidade de vida com felicidade. Conceitos distintos. A gente vai falar de felicidade nesse curso, mas aqui a gente está entendendo qualidade de vida como aumento de liberdades, aumento de opções de escolha das pessoas. E aqui tem essa frase, né, que eu já citei para vocês, que o crescimento econômico é uma condição necessária, mas não suficiente para ocorrer o desenvolvimento. O SEM fala de desenvolvimento, né, ponto, mas eu posso resumir. O crescimento econômico é uma condição necessária, mas não suficiente para ocorrer o desenvolvimento humano. Né, não suficiente para ocorrer esse aumento das liberdades. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre as críticas à abordagem do SEM que tem no livro, né? Mas eu já citei algumas, né? Principalmente naquela parte das 5 liberdades, né? Que o SEM fala que elas se reforçam mutuamente. Acho que a crítica vem principalmente do ponto dos marxistas que falam que isso não é bem verdade, que eu preciso priorizar uma em relação à outra, né? E que o SEM ele é muito apolítico, né? O SEM ele não entra em questões políticas no sentido de que eu preciso ter uma revolução, né? O SEM ele é mais, ele está mais ligado a definir o que é desenvolvimento do que a dar a receitinha de bolo do que a sociedade tem que fazer para alcançar esse estado. Por SEM, acho que cada sociedade tem seu próprio caminho, né? O que é coerente com a ideia dele de liberdade, né? Então, liberdade as pessoas são livres para assumir os seus próprios caminhos. Então, eu acho que é coerente ele dizer que cada sociedade, tendo opções de escolha, ela vai priorizar aquilo que é melhor para ela para atingir esse estado de desenvolvimento. Né? Mas, eu acho que para finalizar, acho que convém a gente dar a definição do PNUD para desenvolvimento humano. Então, para o PNUD, desenvolvimento humano é o processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Então, dá para ver nessa definição de desenvolvimento humano do PNUD, né, que tem tudo a ver com a teoria do SEM. Né? Então, é o processo de ampliação das escolhas, né, então é a liberdade positiva, né, das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Então é assim que a ONU define desenvolvimento humano. Então aqui não é nem a ideia do SEM, é a ideia da ONU, né? Já é uma aplicação da teoria do SEM, né, numa abordagem que tem a perspectiva de ser mais prática, né, de falar de problemas mais reais, né? Os relatórios de desenvolvimento da ONU falam de problemas mais reais dos países, né?
e não tanto da abordagem mais filosófica do Sen. Né? E o próprio Sen, né, ele define desenvolvimento humano, né, apesar do livro dele ser Desenvolvimento como Liberdade, não falar do conceito de desenvolvimento humano, falar de desenvolvimento em geral. Né? Em outras publicações, ele define desenvolvimento humano. Então, para ele, o desenvolvimento humano, como uma abordagem, está preocupado com o que ele considera ser a ideia básica do desenvolvimento. Ou seja, avançar a riqueza da vida humana e não a riqueza da economia, no qual os humanos vivem e que é apenas uma parte dela. Então, para ele, a vida das pessoas vai muito além da economia. Na economia, as pessoas fazem parte da economia, interagem na economia, mas a vida das pessoas vai muito além de ser parte de um sistema econômico. E para ele, o conceito que mais mensura a riqueza da vida humana é a liberdade. Então, os seres humanos têm uma vida mais rica se eles forem mais livres. No sentido que, a partir daí, eles podem ter mais opções de escolha e aí eles devem arcar com as consequências das escolhas deles. Então, essa é a ideia básica, né, do Amartya Sen. E é isso que ele define como desenvolvimento humano.